E bem, presidente, senador Stevenson Valentim, muita honra e alegria, porque eu lhe considero um amigo, está sendo nesse momento presidido pelo senhor. Nós que chegamos juntos aqui no Senado Federal em 2019, quero saudar os funcionários dessa casa, os assessores, os funcionários, os servidores públicos da TV Senado, Rádio Senado, Agência Senado, que tem produzido um trabalho com muita honestidade. Tenho que parabenizar, tenho que valorizar, porque vejo crescer pelos rincões do Brasil as mensagens produzidas pela Casa Revisora da República, pelos jornalistas. Todos vocês estão de parabéns. E saudar, finalmente, quem nos banca aqui nesse trabalho, que é uma missão de vida, que encaramos no limite das nossas forças, que é servir ao país, servir ao nosso Estado, a partir do Senado Federal, que completa 200 anos agora, em 2024. Você, brasileiro, você que está nos acompanhando nessa sessão, numa sexta-feira, dia 1º de março, primeiro dia do mês de março de 2024, que seja um ano, que seja um mês de muita luz, de muita paz, harmonia para todos. E eu quero falar de um assunto, o senador Stevenson, que para mim é a causa das causas. Ontem o Brasil foi surpreendido de madrugada, porque eles atuam sempre de forma sorrateira para fazer o mal às pessoas que não valorizam a dignidade humana, que têm compromissos apenas com ideologia e não têm o mínimo de humanidade em decisões, sabe lá por quais interesses são movidos. Nós tivemos ontem o Brasil acordando, já não basta todos os problemas que a gente tem hoje no Brasil do governo Lula, mas ontem ficou escancarado mais um estelionato eleitoral desse governo ditatorial, irresponsável, que não valoriza a vida, não valoriza a família, e ontem deixou claro quais são as suas intenções com relação aos bebês, às crianças desse país. Então, em sua campanha presidencial, foi publicada, não sei se vocês lembram, na época, uma carta aberta dirigida aos cristãos brasileiros, que segundo o IBGE, somos 87% da população, se dizendo em favor da vida, que o Lula respeitaria a vida vida plena em todas as suas fases, se fosse eleito. Mas as ações do Ministério da Saúde, eu repito, nesta madrugada passada, colocou um caos desnecessário na nação, mas, como tudo na vida, não há um mal que não coopere para um bem maior. Houve um levante autêntico, legítimo dos brasileiros de bem, mostrando aqui não, porque o Ministério da Saúde, senhor presidente, faz descaradamente a promoção do aborto, que nada mais é que o assassinato de crianças indefesas, em vez de fazer a prevenção. E ontem, com a nota técnica, que foi revogada ao longo do dia, devido à pressão dos brasileiros, das brasileiras, dos movimentos pró-vidas, das associações, de médicos, a nota técnica cruel, e eu vou ler um pouco dela aqui, simplesmente, ela gerava um infanticídio. Olha só, ampliaria a permissão do aborto em qualquer idade gestacional.
revogando completamente a portaria 44 de 2022 do próprio Ministério da Saúde, do governo anterior, que definia a 21ª semana de gestação como limite para a execução do aborto nos casos previstos em lei. A partir de agora, passaria a ser realizado em qualquer fase gestacional, ou seja, o governo estaria autorizando o assassinato de bebês com até 9 meses de vida à beira do nascimento dele, do parto. Repito, um verdadeiro infanticídio. Eu não posso deixar de mostrar isso. Eu sei que incomoda quem é abortista nesse país, eu mostrar, quem está me ouvindo pela Rádio Senado, se puder sintonizar no YouTube da TV Senado, ou na TV Senado, que está transmitindo ao vivo isso, você vai ver, aqui na minha mão, um bebê que já tem aqui 6 meses. 6 meses. Repito, um bebê com 6 meses de gestação. Ó, o governo Lula, ontem durante o dia, colocou uma portaria para que pudesse ser assassinado esse bebê, não apenas desse tamanho, como maior. Isso é ou não é um escândalo? O fígado formado, os rins formados, não estão desse tamanho com 6 meses, não. Estão desde 11 semanas de gestação. 11 semanas de gestação. Ou seja, você está o quê aqui com 3 semanas? Com 3 meses? A metade, mais ou menos? Porque a evolução é rápida. Que é o período que geralmente é feito o aborto no Brasil. Veja que, em caso de estupro, por exemplo, que é um dos casos autorizados por lei, hoje em dia, foi revogado pelo Ministério da Saúde do Lula, no governo Lula, a necessidade do boletim de ocorrência, do registro de boletim de ocorrência. Sabe para quê, senador Stirso? O senhor que tem uma história na segurança pública, para poder identificar o estuprador, para poder ir atrás, fazer a investigação. Então, a mulher que foi violentada, isso tem que ser punido exemplarmente, porque é um crime absurdo, o estupro. Mas a mulher, antes precisava, óbvio, de comunicar alguma autoridade, para que fosse identificado o estuprador e punido, concorda? E aí ela faria o aborto, se a consciência dela, se quisesse, dentro da lei, ela tem esse direito. E ninguém está questionando isso. Você sabe o que o governo Lula fez? Logo nos primeiros meses, no ano passado, de governo, cancelou essa portaria. Ou seja, não precisa mais de boletim de ocorrência. Basta dizer lá que foi estuprada e vai e tira, e pode não ter sido. E fica por isso mesmo, se houve de fato uma violência. Senador Stirso, isso é grave. Isso é passar a mão na cabeça de criminoso, senador Stirso. E aí, com essa portaria de ontem, o senhor sabe o que poderia acontecer? Foi estuprado 8 meses atrás, foi estuprada a mulher, podia chegar na véspera do nascimento e dizer, ó, fui estuprada, vamos fazer o aborto agora? Rapaz, pelo amor de Deus, respeitem o brasileiro, respeitem a ciência, respeitem as estatísticas sociais que mostram efetivamente o que é o aborto. As sequelas que ficam emocionais, psicológicas, mentais e físicas para a mulher é uma
uma violência também. Respeitem a ciência que mostra que a vida começa na concepção. Lá nos Estados Unidos, foi revertida a lei do aborto, há 2 anos atrás, porque a ciência evoluiu num ponto tal que mostra que com 18 dias da concepção, já existe um coraçãozinho batendo. Se aqui nós estamos falando de 11 para 12 semanas, ou seja, 3 meses, imagine um grãozinho de areia e de feijão, um grãozinho de areia e de feijão, que é um bebê em formação ali, já crescendo. Diferença dele para a gente é o tempo apenas. O que é o tempo? Como dizem os abortistas, não é amontoado de célula. É um pedacinho de carne. Não, já tem um coraçãozinho batendo com 18 dias da concepção. Isso é a ciência que diz. Graças a Deus, senador Stirson, quando eu estou falando que o governo Lula estaria fazendo isso, ele teve a intenção e não vai parar, mas a mobilização foi tão grande, a pressão foi tão grande, que eles voltaram atrás temporariamente, mas é um governo abortista até a medula. Primeira coisa que eles fizeram também foi retirar o Brasil de um acordo internacional com mais de 50 países que defendem a vida desde a concepção. O governo Lula, que a gente não podia dizer durante a campanha que era a favor do aborto, porque o PT sempre foi a favor do aborto, sempre quis legalizar o aborto no Congresso Nacional, desde que eu me entendo por gente. PL 1135 está aí, que tramitou décadas no Congresso Nacional e foi derrotado por 33-0 lá na Câmara dos Deputados, numa comissão de Constituição e Justiça. E a gente vê que, graças à mobilização, o governo deu um passo atrás. Deu um passo. E eu digo para o senhor que a medida foi revogada ontem mesmo. Mas, apesar disso, é preciso ressaltar que essa posição cruel continua sendo mantida pelo Ministério da Saúde de forma integral, sabe onde? Lá na DPF 989, promovida por entidades abortistas, que tramita no STF desde 2022, com a relatoria do ministro Edson Fachin. Por isso, vamos aqui tratar desse importante e crítico assunto. E eu faço questão de repetir, contra fatos não há argumentos. Já nos primeiros dias de governo Lula, a portaria número 13, do governo Lula, ainda brincam com os números, com a cara do brasileiro, de bem, o governo Lula revogou outra importantíssima norma de procedimento que estava em vigor para os casos de estupro. Essa revogação produziu 2 grandes perversidades. A primeira é o estímulo da prática do aborto em caso de estupro. A segunda é impedir a devida investigação e punição do estuprador, pois sem notificação policial prevalece a impunidade nesse crime gravíssimo, porque, segundo o IPEA, são praticados cerca de 800 mil estupros por ano no Brasil, ou seja, 1 a cada 2 minutos. Um estupro a cada 2 minutos acontece no Brasil. Esse tempo que eu estou falando aqui, senador Stirson, já aconteceram no Brasil 8 estupros. No tempo que eu estou falando aqui, segundo o IPEA. E o governo Lula, quando a gente diz que flerta com o crime, que é leniente, as pessoas acham ruim.
Está aqui essa portaria que foi revogada, que beneficia estuprador, deixa livre da punição. E tantas outras coisas. Hoje, por exemplo, o Lula está recebendo o Maduro. Está conversando com o Maduro. Lula recebe a Rússia, embaixador, chanceler, já 2 vezes, e na Ucrânia tenta há 5 meses marcar com o governo brasileiro e eles não recebem, jogando para fora uma história de cultura de paz, uma história de imparcialidade, de neutralidade do Brasil em guerras. Esse governo Lula veio vingativo, veio revanchista e tomando o lado como nunca, e o lado dos piores. Porque lá na Nicarágua, o ditador Daniel Ortega persegue os cristãos todo dia e o governo fica calado. Não vou nem falar da declaração que ele fez sobre o Holocausto, sobre aquela tragédia mundial que jamais podemos esquecer, e relativizando com o pessoal do Hamas, que eles passam a mão na cabeça, que o governo Lula passa a mão na cabeça. Um grupo terrorista que estuprou, que matou mulheres e crianças. Não foi por acaso que ele disse aquilo. Não foi por acaso, não foi um lapso. Não foi, tanto é que ele reafirmou. Está a serviço de alguém o Brasil. Está a serviço de alguns países ditadores, países que têm esse tipo de pensamento e botaram o Brasil como bucha de canhão, jogando na lata do lixo toda a nossa história diplomática, construída por grandes homens como Rui Barbosa, o patrono do Senado Federal. Mas voltando ao governo Lula, não esqueça também que o consenso de Genebra, que eu falei há pouco, dos 50 países pró-vida, o Brasil foi retirado rapidamente desde que assumiu. Ou seja, aquela cartas aos cristãos que o Lula fez foi para enganar você. A questão das drogas, da liberação das drogas, o próprio Ministério da Saúde, na resolução que fez, sinaliza para a legalização de maconha no Brasil, de droga no Brasil. Você lembra, senador Estives? Se eu não me engano, a resolução 715. Está lá na Carta dos Cristãos, ele dizendo que não queria jovem envolvido com isso, e o governo dele faz outra coisa. Ele enganou os brasileiros. A verdade tem que ser colocada e é rápido, 1 ano já mostra tudo. Mas na época a gente não podia dizer que ele era a favor de aborto, que ele tinha relação com Daniel Ortega, com Maduro, e está aí. Até estender tapete vermelho com honras de Estado, ele já fez com Maduro com 3 meses e pouco que ele estava no governo. Voltando, senhor presidente, à nota técnica conjunta número 2, essa de 2024, emitida pelo Ministério da Saúde, a Secretaria de Atenção Primária à Saúde e Secretaria de Atenção Especializada à Saúde, em seu item 3.8, dizia, abro aspas, se o legislador brasileiro, ao permitir o aborto nas hipóteses descritas no artigo 128 do Código Penal, não impôs qualquer limite temporal para a sua realização. Não cabe aos serviços de saúde limitar a interpretação desse direito, especialmente quando a própria literatura / ciência internacional não estabelece o limite. Olha a cara de pau. Essa é mais uma premissa completamente irresponsável desse governo Lula. São inquestionáveis os avanços da ciência ao longo dos últimos 50 anos. E a ciência avança justamente no sentido de valorizar a vida desde a concepção, além da máxima proteção à saúde da mulher. Todo aborto deixa sequelas físicas, psicológicas, mentais, emocionais na mulher. Por isso,
a lógica de um governo responsável deve ser no sentido de prevenir a prática do aborto e nunca no sentido de tratar como se fosse um mero instrumento contraceptivo. Eu vou agora citar rapidamente, senhor presidente, alguns dados sobre as sequelas produzidas na mulher que faz o aborto, com as respectivas fontes de estudo. Estou falando aqui de ciência. Segundo Barrett e Taylor, é 7 vezes maior a incidência de placenta prévia em mulheres que fazem aborto, comparando com mulheres que não praticam o aborto. Segundo Bryant, Harris, Pinho e Bonfim, é 190% maior a possibilidade de contrair câncer de mama. Segundo Coleman e Ferguson, é 55% maior o risco de problemas com a saúde mental. É 220% maior de dependência química, envolvimento com álcool e drogas. E 140, de quadros depressivos, comparando mulher que faz aborto ou mulher que não faz. A propensão é muito maior. Agora, está aqui o dado que toca o coração de cada um, principalmente alguém que esteja me ouvindo e assistindo, que sabe de uma família, de amigos, de parentes que cometeram suicídio. A dor que isso fica. E eu tive casos próximos. 155% a mais de propensão no suicídio. A mulher que faz o aborto em relação à mulher que não faz. A gente tem que falar sobre esse assunto. Toda vez que eu toco nesse tema, senhor Steve, eu sou obrigado a dizer que alguém que esteja nos ouvindo, nos assistindo, que fez um aborto, não estava sabendo dessas informações, não tinha acesso. Isso é escondido de você. Isso era para ser dito em escolas. Nós temos projetos nesse sentido, estimulamos. Era para ser demonstrado essas estatísticas, esse bebê fosse discutido, essa réplica do tamanho ideal, o tamanho exato de um bebê de 11 semanas de gestação, era para ser debatido dentro de escola, com adolescentes. Mas isso é escondido. Muito pelo contrário, o ministro do Lula, o Silvio Almeida dos Direitos Humanos, sabe o que é que ele fez aqui dentro do Senado, vocês lembram? Ele recusou, eu de forma cordial, como eu sempre fiz na minha vida, com autoridades, com um cidadão comum na rua, para propagar essa verdade, propagar essa causa, que é a causa das causas, eu sempre entreguei, presenteei as pessoas com esse símbolo mundial pró-vida, que é essa réplica de bebê, tamanho exato que é feito o aborto, de 11 para 12 semanas de gestação. Sabe o que é que o ministro Silvio Almeida fez? Vocês lembram? Recusou. Nunca tinha acontecido isso. Um detalhe, lá na Comissão de Direitos Humanos, olha como isso é emblemático, é simbólico. Ele recusou, ele que é um ministro de todos os brasileiros. E que todas as pesquisas de opinião pública mostram que pelo menos 85% dos brasileiros são contra o aborto, já entenderam que é um assassinato de bebês, de crianças indefesas. Ele recusou. É uma visão muito turva, muito pequena, estreita, ideológica apenas. E um homem desse é ministro de Estado. Ministro de um governo abortista. Está na cara, com tudo que tem feito e eu relatei aqui. Mas eu quero dizer que é sempre importante lembrar que as pessoas que, porventura, as mulheres que fizeram aborto, não tinham esse conhecimento, não tiveram alternativas, e hoje existem muitas casas de amparo à maternidade, de ameaças quando as mulheres se sentem ameaçadas do aborto, muitas vezes pelo homem, que impõe uma gravidez indesejada, que é feito o aborto, ou a família. Mas as mulheres que porventura tenham feito isso, estão me ouvindo agora, me assistindo, eu quero lembrar algo
que vem de Jesus. O amor cobre uma multidão de pecados. Então, o que passou, passou. Vamos olhar para frente. Esse mal que foi feito, que não tinha consciência, agora fazer o bem. A Elba Ramalho, por exemplo, uma grande cantora nordestina como nós, ela já deu declarações públicas, inclusive, que fez um aborto em 1973, eu tinha 1 ano de idade, e quando ela fez aquele aborto, aquilo praticamente devastou a vida dela. Ela se envolveu com álcool, com droga, tentou suicídio. Porque chegava no shopping e via umas mães com umas crianças andando na praça, e ela disse, poxa, se eu não tivesse feito meu aborto, eu estava com meu filho ou minha filha, eu não lembro aqui. Mas ela, depois que se perdoou, dentro da sua fé também, pediu perdão a Deus, e a gente sabe do Deus que é bom, justo, fiel e misericordioso, ela atua em favor da vida, em causas. Às vezes, pouca gente sabe, ela passa a madrugada falando com mulheres que estão ameaçadas do aborto, de fazer, pressionadas. E ela ajuda, inclusive, essas mulheres para que deem a chance à vida. E é impressionante que cerca de 90% que diz, não, eu vou deixar, depois eu vou até encontrar algum caminho para adoção legal e tal. E ela diz que quando nasce a criança, quando ela olha nos olhos, ela não coloca para adoção, e aquela criança é a razão da vida dela, muitas vezes até mantém aquela mãe até hoje. Senhor presidente, eu lhe peço desculpa, o senhor está tendo muita benevolência, mas é porque esse assunto é a causa das causas. Senador Eduardo Girão,